Tudo bem? Então, vamos comentar sobre as questões que foram passadas na atividade 16 para vocês, que foi a atividade da semana passada. Foi dividida em 2 blocos e o principal ponto de vocês identificarem nessas atividades era sobre os cordéis, que é um modelo de texto lírico, né? E sobre a variação linguística, ou seja, a ortografia, a forma de escrever as palavras. Por que esse conteúdo? Porque normalmente os cordéis, eles são poemas, e eles são poemas que utilizam muito da linguagem informal, ou seja, a linguagem que não é ensinada na escola, mas sim a linguagem que a gente fala, que a gente comunica, tá? Então, isso é informalidade. E aí vocês tinham que ler os textos, pelo menos as primeiras questões, e identificar algumas características. Na número 1, por exemplo, você tinha que ler o texto do Patativa do Assaré, que é um dos mais importantes cordialistas que tem na atualidade, e principalmente na região Nordeste. Ele já faleceu, mas os textos dele estão muito presentes. Você tinha que ler o texto dele e identificar sobre o que ele fala. Ele está falando sobre a terra natal, ou seja, a voz que aparece lá é o eu lírico, certo? E esse eu lírico, ele está falando justamente da terra dele. Na número 2, você deveria identificar qual é a frase que não está na primeira pessoa, ou seja, o verbo não se identifica como eu, na primeira pessoa. Qual é o verbo? Então, a letra C, brotados da própria terra. Esse brotados, né, ele não se identifica em primeira pessoa. Bom, em relação à atividade 3, você tinha que identificar o par de rimas, né? Mas só que tem que ser adjetivos. Quais são o par único de rimas adjetivos que tem aí? Adjetivos, como a gente sabe, são características, qualidades de um ser, de uma pessoa. Então, é a letra D, belos e singelos. Em relação a 4, aonde a gente identifica o traço de informalidade, que foi aquilo que eu citei anteriormente para vocês. Informalidade é como a gente fala. Então, a letra D, lá que tá escrito justamente, desculpa só um minutinho, que para mim são obras-primas. Esse pra é justamente o traço de informalidade, porque se fosse formal, a gente escreveria para. Em relação a número 5, você tinha que ler o outro texto, que é o lugar onde vivo, e saber que tipo de texto é esse aí. Então, como a gente está falando, não é notícia, não é cantiga e não é relato, é um cordel, ou seja, é um poema de cordel. Nesse número 6, você tinha que ler o texto completo, né, para poder saber qual das frases aí que estão propostas que o eu lírico está falando sobre a terra natal dele tendo um problema. Então, qual é? O povo não tem muito dinheiro, mas sabe dar bom sorriso. Então, o fato de não ter dinheiro é um problema que a comunidade enfrenta. Em relação a 7, você tinha que identificar qual é o par que tem um substantivo e um verbo que rimam. Então, o substantivo, né, e o verbo, onde aparece museu e envelheceu, que é justamente a letra D. Em relação a número 8, linguagem informal de novo, situação cotidiana, aonde que eu consigo perceber isso aí na número 8? Para alguns adultos trabalhar. Então aí, para alguns, tá vendo? O pra de novo, a gente tem o hábito muito de falar, mas na hora de escrever, se fosse para eu escrever sem ser informal, se fosse formal, seria para alguns adultos trabalharem, certo? Bom, em relação a número 9, quais são os sentimentos que são despertados ao ler, né, esse texto? Então, alternativa C, que seria belezas do lugar. Bom, em relação ao número 11, a gente já vai aqui falar sobre a questão da ortografia, sobre a questão dos dígrafos. Se vocês perceberam aí no texto, né, que foi colocado nessa atividade, vocês percebem o tempo todo que o verso, ele rima, mas ele tem uma linguagem bem informal e aparecem alguns dígrafos. Então, você tinha que esquematizar. Nos versos a seguir, afirma-se que os dígrafos se representam para complicar a escrita. Você concorda com isso? Por quê? Bom, por quê? Porque normalmente as pessoas falam isso porque os dígrafos, a gente usa duas letras para representar um som. Então, as pessoas às vezes acham isso um pouco complicado, um pouco difícil para
guardar na mente. Então, na linguagem formal, um dígrafo é isso: 2 letras para representar um único som. Então, às vezes quando você vai escrever que você tem 2 letras, você acaba esquecendo, você fala, é só assim, né? E não é, você tem que lembrar que existem os dígrafos na língua portuguesa. Bom, quando você faz a número 12, você vai destacar nas palavras os exemplos de dígrafo. Então, quais são as principais palavras que aparecem lá e que são dígrafos na número 12? Cachaça, cachimbo, manhã, mochila, malha, batalha, aranha, chave. Então, essas, tá vendo o LH, o CH, o NH, CH, todas essas 2 letras que representam um som são dígrafos que estão lá no texto. Em relação a 13, pessoal, o que é um ditongo? O ditongo normalmente são encontros de vogais, diferente dos dígrafos. O dígrafo, né, eles são consoantes, são encontros consonantais. Os ditongos, eles são encontros vocais e ele pertence à mesma sílaba, né? Então, beijo, tá vendo? O E e o I pertencem ao BEI, tá vendo? Então, isso é um ditongo. Causa, tá vendo? Cal. O A e o U, que é o encontro de 2 vogais, por isso ele é um ditongo, certo? Bom, vocês vão destacar na número 13 os ditongos apresentados no texto. Então, Cleusa, Souza, Maisena, esses são os exemplos, então, de ditongos que aparecem. Todas as palavras a seguir, elas são grafadas corretamente? Tem alguma que não está grafada adequadamente? Qual que seria? É a letra D, né? Herdeiro. Herdeiro também é com H e não só com E. Em relação a número 16, quanto à ortografia, as palavras elas estão escritas em todas as alternativas, exceto em uma, identifique. Então, a alternativa D, tomara que faça uma viagem maravilhosa, ele merece, espera-se que você perceba aqui nessa frase que viagem, substantivo, ela tem que ser com G. Tá? Agora, viajar, no sentido de verbo, ela é com J. Bom, pessoal, então a gente tem essas mudanças na língua portuguesa e que a gente tem que estar atento, porque às vezes, na hora de escrever, não fica adequado com a norma culta, tá? Tem casos que a gente pode usar, mas tem casos, como a gente está entendendo aí que no cordel, às vezes a gente usa isso de propósito, né, a linguagem, mas na maioria das vezes a gente tem que compreender sobre as escritas e sobre essas qualidades dela, que é dígrafos, ditongos, a maneira adequada de escrever uma palavra, para que a gente não peque nesse sentido. Então é isso, pessoal. Desculpe o vídeo longo, não teve como falar em menos tempo, até porque eram 16 questões e 3 conteúdos para a gente fixar e comentar. Espero que vocês aprendam.